Os povos quilombolas são considerados comunidades e povos tradicionais, como afirma a relatora do parecer CNEE-CEB de número 7 de 2010, referente às diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola de 2012, a autora Nilma Lino Gomes. Dentre as legislações sobre esses povos tradicionais, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, do ano de 2007, estabelece que os quilombolas são grupo culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. São possuidores de formas próprias de organização social e utilizam conhecimento, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. São ocupantes e usuários de territórios e recursos naturais como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Em corroboração a esses sentidos históricos culturais, destaca-se a Qualtune, a mulher negra, rainha capturada no Congo e escravizada no Brasil, que resistiu por mais de 20 anos como liderança quilombola. Povos e mulheres quilombolas também resistem e continuam aqui hoje, e sempre, para contar e não deixar que essa história se apague. Sobre educação quilombola e gênero é o que vamos matutar no programa de hoje. Eu me chamo Natália Simão, eu sou pedagoga, militante do Movimento Negro Unificado e também participo do grupo de estudos Geninhas em Movimento. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo e com volume, eu uso uma roupa preta e atrás de mim há uma parede branca e uma placa escrito Marielle Presente. A educação é um dos caminhos possíveis para a transformação social mediante a praxis do ato de ensinar a transgredir a história única e ao racismo estrutural, como afirma a professora ativista e antirracista e teórica feminista Bell Hooks. Nesta lógica, a transgressão é importante para denunciar e anunciar que a educação quilombola ainda é invisibilizada nos currículos de formação de professoras e professores, o que dificulta o resgate e a riqueza dessa memória ancestral. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, instituída em 2012, a educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica do seu quadro docente, observando os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum Curricular e os princípios que orientam a educação básica no Brasil. A estruturação e no funcionamento das escolas quilombola deve ser reconhecida e valorizada quanto à sua diversidade cultural. Em busca dessa visibilidade e valorização histórico-política, vamos matutar no programa de hoje com a pesquisadora Juliana Soares. Bell Hooks afirma que os relatos pessoais do cotidiano e geracionais são de suma importância na construção da intelectualidade negra. Somos nós falando de nós mesmas, assimilando as experiências a partir da nossa própria realidade, em constituição com outras e outros. E é assim que eu apresento a nossa convidada do Matutando de hoje, Juliana Soares, para contar um pouco sobre a sua história, trajetória, estudos e pesquisas enquanto mulher negra e quilombola. Juliana é professora e pesquisadora, assessora de projetos, mestranda, pesquisadora sobre educação e participação político-social de mulheres quilombolas na Universidade Federal do Rio Grande. Ela também faz parte do grupo de mulheres negras, MENI, e no grupo de estudos ONG, FLD, Comin e CAPA. Juliana, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda ao Diálogos do Matutando, Círculos de Cultura. Salve, salve, o prazer é todo meu. Eu me chamo Juliana Soares, negra, mulher, quilombola. Eu estou vestindo uma blusa preta, tenho uns cabelos black, né, com
um volume, uso uns brincos pendurados, assim, de uma cor meio marrom. Estou usando um cachecol colorido, com vermelho, preto. A minha atrás eu tenho uma parede com um quadro verde, uma estante de livros, e dizer que é um prazer estar aqui com você, Natália, fazendo esse diálogo com o Matutando. Salve a todas as pessoas que estão ouvindo a gente e que acompanham o programa. Juliana, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais do ano de 2007 estabelece que os territórios tradicionais são compreendidos como os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Observando no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, como você pode falar um pouquinho para a gente sobre a diferença entre um quilombo urbano e um quilombo tradicional? Assim, o que caracteriza cada um? Bem, Natália, é importante que a gente coloque aqui um pouco sobre o lugar de onde eu venho, né? Quem é a Juliana, né? Como que Juliana chega na universidade, né? Você bem leu aí um pouco sobre quem é a Juliana, né? Do ponto de vista da formação, né? Formação política, formação acadêmica. Mas antes disso, né? Essa Juliana é uma menina que vem de um quilombo rural, né? Do interior de um município chamado São Lourenço do Sul, né? Vivendo num contexto de bastante pobreza econômica, né? Miséria, como é a realidade de muitas mulheres pretas e quilombolas, né? Que vivem nesse lugar chamado Brasil, né? Então é importante que a gente coloque isso um pouco do lugar de onde eu venho, né? A minha comunidade quilombola chama Comunidade Quilombola Coxilha Negra, né? Um vilarejo rural em que a gente vive num contexto de pouca acessibilidade às condições básicas de sobrevivência, né? A situação em que eu nasci, me criei, é uma situação em que não havia nenhuma perspectiva de acessar o ensino fundamental, né? O médio, nem pensar. A universidade era o inédito viável do Paulo Freire, né? É impossível. Em nenhum momento da minha infância eu tive a alegria de pensar acessar a universidade, né? Então, é desse lugar de onde eu venho, de uma menina que sai de um lugar de zero possibilidades e que, a partir de políticas públicas, a partir da luta do movimento negro, a partir da resistência negra, chega nesse lugar, né? Arranhando paredes, furando bloqueios. E hoje, então, eu posso dizer, né? Que, além de ser militante do movimento negro, atuar num grupo de mulheres negras chamado MENE, que é a base assim, da minha vida e da vida das minhas parcerias de luta, eu chego na universidade. Mas eu não chego na universidade porque eu fui mais forte ou porque alguém segurou da minha mão e disse eu vou te apadrinhar. Eu chego na universidade como uma pessoa que é fruto de muita luta, né? De muita resistência, né? Que é fruto das políticas públicas, né? Fui estudante cotista todo o tempo, atualmente faço mestrado ainda por cotas. É muito importante que a gente fale sobre essas questões, especialmente nesse momento, né? Nesse momento que a gente vive, né? De disputa política, de disputa de poder, de apagamento dos povos, né, especialmente dos povos tradicionais, que é o lugar de onde eu venho, né? E aí, Natália, pensar quilombo, pensar comunidade quilombola, se a gente considerar os centros comuns, né, se a gente sair na rua e fazer uma enquete para as pessoas e perguntar o que é quilombo, né? Imediatamente as pessoas vão ter em suas memórias muita coisa relacionada àquilo que a gente aprendeu na escola, né? E nesse sentido, a educação formal ela faz um desserviço para nós, povos pretos e povos quilombola, porque na escola a gente aprende que o quilombo é um aglomerado de negros que fugiram do trabalho, né? Ou seja, pessoas preguiçosas, né? Pessoas que não queriam trabalhar. Só que não é sobre isso que a gente precisa dialogar se a gente pensar em identidade negra, se a gente pensar em valorização dos povos pretos, se a gente pensar em colocar povos pretos como sujeitos de direito, como sujeitos da própria história, né? Como pessoas, né? Como seres humanos, né? Nós não somos um povo escravo, né? Somos um povo que veio para cá através de um movimento crime, um movimento sequestro, e que aqui foi escravizado. Só que existe história antes da escravização, né? Nós temos história, nós temos riqueza, nós temos beleza. E a estrutura brasileira, desde que pessoas não negras invadiram esse lugar, ela se coloca numa engrenagem muito no sentido de apagamento desse povo, de invisibilidade, né? De colocar o sujeito branco e a sujeita branca como centro,
e nós, às margens, né? Assim como os povos indígenas, né? Então, a diferença entre um quilombo urbano e um quilombo rural é só o ambiente, para mim, na minha concepção, né? Porque ser quilombola não é só pensar ambiente geográfico, não é só pensar território terra, né? Ser quilombola é pensar manifestação corporal, é pensar manifestação cultural. E aí, Beatriz Nascimento, ela vai trazer isso, né, para a gente, nos convidar a refletir sobre, inclusive, o nosso corpo como um movimento de aquilombar, um movimento de aquilombamento, né? A formação das favelas, né, da periferia, nas grandes cidades, ela é um quilombo, né? É uma manifestação de quilombo. E o que fez com que essas pessoas vivessem um pouco diferente da maneira com que eu vivo, por exemplo, no meu quilombo, é simplesmente a inserção do capital, é o avanço, né? O inchaço da cidade, da zona rural, né? Isso fez com que a gente vivesse diferente, e essa obrigatoriedade da gente ter que servir as pessoas brancas, da gente ter que servir o capital, e de ser nossos corpos serem colocados como robôs nessa sociedade, né? Então, pensando no sentido de a gente pensar quilombo rural e quilombo urbano, do ponto de vista da gente refletir sobre a nossa vida, né, é pensar que o quilombo rural e o quilombo urbano, a diferença é meramente geográfica e o modo em que a gente foi obrigado a sobreviver, né? Porque quilombo é resistência, né? Quilombo é pensar possibilidades de como a gente continuar vivo e respirando nesse lugar que historicamente é tóxico para nós, né? Corpos pretos, né? Então, pensar, por exemplo, a vida de uma mãe quilombola do quilombo rural e pensar a vida de uma mãe quilombola no quilombo urbano, se a gente pensar em interseccionalidade, é muito parecido. Os atravessamentos são os mesmos, né? Os espaços geográficos, as nossas casas, a nossa fonte de renda, que é um pouco diferente, porque uma mãe quilombola precisa plantar para comer, precisa trabalhar como diarista nas lavouras, precisa fazer extrativismo, por exemplo, para sobreviver, para alimentar os seus filhos, enquanto a mãe quilombola rural, ela precisa ir lá, ouvir desaforo da patroa, ela precisa enfrentar vários ônibus, ela precisa brigar na fila do ônibus, na fila da escola para ter matrícula para o seu filho, ela precisa pensar se seu filho vai sair para a rua e vai voltar vivo, né, se por acaso ele tiver com um capuz, né? Então são essas questões que nos diferenciam, mas ao mesmo tempo que nos colocam no mesmo lugar, que é o lugar de resistência, que é o lugar de sofrimento, mas que também é um lugar de alegria, né? Porque ser quilombola é ser afetividade, é ser manifestação da cultura e do cuidado, muito do cuidado. Estamos dialogando com a professora Juliana Soares sobre educação quilombola e gênero, e voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Juliana Soares a respeito da constituição e caracterização dos quilombos tradicionais e quilombos urbanos. Compreende-se que a categoria quilombo é compreendida por diversas teorias, dentre elas antropológicas, sociológicas e históricas, assim como a categoria mulher é compreendida como interseccionalidade analítica de desvelamento das contradições sociais raciais, cuja fundamentação ancora-se nas teorias feministas da epistemologia negra. Com essa intencionalidade e sentidos sociais, Juliana, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, processo educativo e participação político-social como mulher quilombola. Como a sua trajetória lê e desvela seus estudos e pesquisas sobre o lugar e papel da mulher negra quilombola. Então, Natália, nós estamos condicionados a uma sociedade que pensa a educação formal a partir da lógica branca, né, eurocêntrica, né? Então, para a gente pensar a educação quilombola de forma que essa educação alcance, de fato, os sujeitos e as sujeitas negras, a gente precisa pensar a partir da lógica, a partir das lentes de pessoas negras, né? A partir da lógica negra, organização social.
E mais do que isso, né? É preciso que a gente retorne um pouco na história e pense como que se deu essa Constituição que leva as pessoas a enxergarem nós, sujeitos negros, da forma que nos enxergam, né? Como sujeito que é desprovido de pouca inteligência, como sujeito que é feio, como sujeito que não está no campo do belo, no campo da inteligência. É básico isso, né? Se você fizer uma pergunta para uma criança a respeito de uma pessoa, de quem seria uma pessoa intelectual, quem seria uma professora, um médico, qualquer profissão que é a profissão que está num espaço de melhor remuneração, a criança vai automaticamente relacionar a essa pessoa um sujeito branco, geralmente um homem branco, né? Então, essas coisas, uma simples análise que a gente faz a respeito do nosso cotidiano, parece pouca coisa, né? Parece muito simples, mas é muito profunda. Por quê? Porque é a partir dessas constituições de pensamento, é a partir desse olhar das pessoas sobre os nossos corpos e sobre a nossa vida, que a sociedade ela se constitui. E aí a gente cai nessa lógica do racismo, né? Do racismo que ele é individual, sim, ele é. A gente sofre racismo todo dia, a partir das nossas vivências, a partir do jeito que a gente se coloca, do nosso corpo, mas a gente está dentro de um sistema que é muito pior, né? Que é o racismo estrutural. E a estrutura desse lugar chamado Brasil, ela é organizada de forma que a gente vire as costas para a nossa educação tradicional quilombola, né? Que a gente saia da lógica da oralidade, que a gente saia da lógica da vivência, que a gente saia da valorização da nossa cultura, da nossa história, tanto que houve um apagamento, né? A gente não fala na escola, por exemplo, de quem são essas pessoas negras, quem eram os negros e as negras em África, por exemplo, né? Então, pensando nessa lógica, eu trago para compartilhar com vocês e para convidar essa reflexão, qual é a lógica da gente viver num país em que mais de metade das pessoas são pessoas negras, pensando autodeclarados, né? E isso por toda a constituição de preconceito que tem, que leva os sujeitos e as sujeitas que têm menos melanina a se identificarem como brancas, porque é uma forma meio que de se proteger, né? Então, qual é a lógica da gente ter uma população tão gigante no nosso país negra, e a gente mantém a estrutura da educação formal numa lógica branca, eurocêntrica, e que, mais do que isso, invisibiliza os povos pretos. E para mudar essa lógica, enquanto mulher negra, enquanto professora, militante do movimento negro, eu convido, então, para que a gente pense a vida da comunidade negra, a história das pessoas negras, sobre o viés, sobre a ótica negra, né? E para isso a gente tem muitas referências, né? A gente tem Beatriz Nascimento, né, que chega para nos convidar a refletir sobre essas questões. A gente tem Sueli Carneiro, que vai pensar mulheres e vai pensar interseccionalidade, né? Mas só um pouquinho. O movimento feminista genérico, generalizado, ele está pensando nas mulheres pretas? Ele está nos contemplando? É isso que elas estão fazendo, nos convidando a pensar nisso, né? Lélia Gonzalez também faz esse movimento de pensar a vida das mulheres negras de forma interseccional. É claro, né? A gente, pensando no ambiente acadêmico, se a gente pensar em interseccionalidade, a gente cai lá na BRA, né? Que é a BRA que lançou isso. Mas nesse mesmo instante que a BRA estava pensando lá, Beatriz estava pensando aqui, Sueli, Lélia Gonzalez, minha avó estava pensando aqui essas questões, quando ela questionava o serviço de quem era para quem, o que era masculino, o que era feminino, né? Então a gente precisa, nesse movimento de pensar a vida das mulheres negras ou das mulheres não brancas, pensar a nossa ancestralidade, né? Pensar as mulheres pretas que já estavam implorando, gritando, nos convidando, nos convocando a pensar essas questões no movimento negro, lá nos anos 80, né? Então, acho que pensar a educação quilombola, pensar a vida das mulheres pretas, pensar a vida das pessoas negras do ponto de vista de se tornarem seres humanas, né? De serem lidas como seres humanas, é pensar a historicidade, né? É pensar o quanto nós historicamente fomos apagados, né? É pensar o quanto as pessoas não negras ainda nos enxergam como pessoas que estão ali especialmente
para o trabalho, e só apenas isso, né? É muito difícil, Natália, a gente falar sobre questões que são tão profundas, complexas, e que são tão caras para nós, enquanto mulheres pretas, enquanto sujeitos e sujeitas pretas, num tempo tão curto. Mas eu acho que o principal, assim, para a gente trazer para a reflexão, é que nós, enquanto sujeitas homens e sujeitas mulheres, que estamos no campo acadêmico, que estamos mal ou bem num lugar em que a nossa voz ela é, não diria que mais ouvida, mas é que ela alcança mais lugares e que ela tem um pouco mais de legitimidade, que a gente pense essas questões. E para pensar essas questões, a gente precisa pensar essas questões utilizando autores e autoras negros e negras que são referência para nós, que saibam do que a gente está falando, que a gente se identifica com essas pessoas e que são grandes intelectuais importantíssimos para a gente pensar pedagogia, para a gente pensar história, para a gente pensar as exatas. Bárbara Carini, uma intelectual preta de Salvador, que está no campo das exatas, da química, ela faz reflexões importantíssimas e essas pessoas estão aí para a gente acessar enquanto professores e professoras. Então, eu acho que o principal, mais do que aprofundar teorização, teorias e conceitos, é a gente saber que a gente tem uma vasta quantidade de referências de pessoas pretas que estão aí fazendo um trabalho que é lindo, que é maravilhoso e que é muito necessário. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Juliana Soares sobre educação quilombola e gênero, a partir da trajetória histórica e política da convidada, mulher quilombola e seus estudos e pesquisas. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação. Ficamos muito contentes com você aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer para mim também, super, Natália. Eu acho que é muito necessário e urgente estarmos pautando essas questões e estar levando cada vez mais para outras pessoas, né, fazendo uma convocação para reflexão, né. E aí, então, para finalizar, eu trago uma reflexão a respeito das estratégias, né? De como a gente está se organizando e como a gente vem se organizando ao longo do tempo para pensar a educação quilombola, para resistir no quilombo, de forma que a gente continue respirando, né? Porque vivemos num momento que a gente não está nem muito com o direito de respirar. As estratégias, elas estão aí, né? A cada ano que passa, a gente vê mais pretos e pretas conscientes no universo acadêmico, né? Nos seus espaços de trabalho, na fila da padaria, questionando situações que são, seja de situações de preconceito racial a situações de invisibilidade do povo preto nos espaços, né? Nós temos a felicidade de, ultimamente, ter visto acadêmicos e acadêmicas que estão indo para o espaço acadêmico, estão lá na universidade pautando, né? Estão disputando os assuntos da universidade. A gente quer pesquisar sobre isso, sobre aquilo, e a gente está pesquisando. A minha pesquisa, por exemplo, pesquisa sobre mulheres quilombolas, né? E esse movimento de tornar-se negra, pensando o quilombo como uma manifestação corporal a partir das nossas vivências, né? Tenho conhecidas e, inclusive, parceiras do quilombo, né? Companheiras do quilombo que também estão no espaço acadêmico pautando e discutindo essas questões. Já não dá mais para a gente aceitar que pessoas não negras cheguem nas comunidades quilombolas, nos olhem como objeto de pesquisa, escrevam sobre a gente, enriqueçam os seus currículos Lattes, ganham grana por isso, enquanto a gente continua no mesmo lugar, né? É tempo da gente pensar, junto com Grada Quilomba, que o ato de escrever, o ato de pensar sobre a gente é muito importante, né? E é glorioso, assim. Eu fico emocionada de pensar que a gente chegou num patamar de maneira muito vagarosa, sim, muito vagarosa, precisa ser muito mais rápido, mas já temos professoras negras nas universidades, já temos estudantes que entenderam como que a lógica funciona, estão lutando contra todos esses tipos de preconceito, né? Então, muito agradecida por toda a equipe do Matutando, professores e professoras, e dizer que a luta continua. A gente resiste, dialogando, matutando, resistindo, indo para a rua, escrevendo, pesquisando. A gente resiste. Salve! Para saber mais sobre a temática de hoje, você pode acessar o material ao lado.
inscreva-se no canal e venha matutar conosco na temporada de Matutando Círculos de Culturas. Até lá!